Aleluia. Fica de pé, nós vamos fazer a leitura. Glória. Mateus no capítulo 4. Nós vamos fazer menção desse texto, parafraseando com o texto que já foi lido. Aleluia. A presença dele é real nesse lugar. Oh, aleluia. Mateus 4, a partir do versículo 16, diz assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra de morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram. Diga glória a Deus por isso. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. O chamado irresistível de Jesus. Nós fomos chamados, nós ouvimos uma voz, e essa voz disse: venham, e eu vou tornar vocês pescadores, ganhadores de almas. Que coisa linda é alguém conseguir ouvir o chamado de Deus. E é por isso que vocês estão aqui. 41 anos do Conjunto Rosa de Saron. Parabéns para vocês. Parabéns por terem vencido as etapas e terem chegado até aqui. Que a bondade do Senhor e a prosperidade que vem de Deus permaneça sobre todo esse departamento de mulheres, e que haja crescimento e amplitude de territórios, como é o que nós aguardamos. Já sabemos que o nosso pastor está querendo, está planejando, está projetando, está com um projeto lindo de um novo templo. E esse projeto está no coração de Deus, e Ele vai realizar, pastor. Que haja do céu uma liberação de portas abertas, em nome de Jesus. Que haja do céu a providência necessária, assim como Ele já fez até aqui. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E o projeto não é do homem, o projeto é de Deus. Porque não cabe mais o templo, pastor. E é por isso que Ele colocou o projeto no teu coração. E Ele é fiel para completar a boa obra. Que Deus continue abençoando esse casal lindo, ungido. Casal que conquistou meu coração em apenas um pouco de tempo que sentamos à mesa. Que Deus continue fazendo prosperar abundantemente. Irmã Socorro de Maria, um exemplo de mulher de Deus. Para mim é uma honra estar hoje aqui ministrando para essas mulheres. Obrigada pela confiança e pela humildade de reconhecer um vaso pequeno. Porque ela é reconhecida dentro do nosso estado. Ela prega em muitas igrejas, dentro e fora do nosso estado. Então ela olhou para um vasinho pequenininho e ela disse: eu vou trazer aqui. Isso é humildade de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da sua filha, que me recebeu com tanto carinho, Samira. Deus te abençoe muitíssimo, querida. Tudo que é plantado no reino de Deus frutifica. Até um copo de água que você dá para alguém. Tudo que você faz para o reino de Deus, nada passa despercebido. É muito frutífero, irmãos. E é por isso que eu amo servir a esse Jesus. E eu quero falar com vocês sobre esse chamado lindo. Eu não tenho um testemunho de um passado para contar para vocês. Eu nasci e cresci em um lar cristão. O meu pai ouviu a voz de Deus e atendeu esse chamado. E é por isso que hoje eu estou aqui. Amanhã no podcast da Tati, nós iremos falar um pouco do testemunho. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor me achou e eu não tenho um testemunho trágico para contar.
Eu louvo a Deus porque alguém lá em casa ouviu o chamado de Deus e perseverou nesse chamado. Porque não é fácil aceitar a Jesus e tentar convencer a toda uma família sobre esse chamado. Mas ele atendeu o chamado, a voz de Deus, chamou a minha mãe, levou os filhos e hoje toda a família serve ao Senhor Jesus para a honra e glória do nome desse Deus que é poderoso. E nós encontramos Jesus surgindo no início do seu ministério. Quando ele chega em Cafarnaum, ele já chega observando pessoas disponíveis. E ele não procura pessoas que estão sem fazer nada. Você vai observar que ele chama homens ocupados, homens que tinham um serviço para fazer, homens que estavam fazendo alguma coisa. Então não dá nem para a gente dar desculpa e dizer: Senhor, eu não tenho tempo, eu tenho 3, 4, 5 filhos, eu tenho 10 filhos, eu não tenho como fazer a obra. Há sempre um tempo oportuno para cumprirmos o chamado de Deus. E eu já quero dizer para você, é a coisa mais linda que existe na terra, é ouvir essa voz e atender esse chamado. E a Bíblia diz que ele começou a convidar homens para anunciarem o reino de Deus. Jesus chega e diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E quando ele encontra 2 dos seus primeiros discípulos, eles estavam lá cuidando dos afazeres deles, eram pescadores, e Jesus chama esses discípulos. Eles poderiam dizer: não, Jesus, eu estou trabalhando, eu não posso sair daqui. Mas o chamado de Jesus é irresistível. Existem homens aqui, nesse púlpito, que já tiveram que abrir mão de alguma coisa, porque ouviram o chamado e o chamado ficou germinando dentro do coração. Existem mulheres que abriram mão de algumas coisas, de alguns trabalhos, de lojas, de empregos maravilhosos para servir a um chamado de Deus. Mas pergunte para alguém aqui que já teve que abrir mão de alguma coisa, se arrepende porque fechou a loja, porque saiu da empresa. Não, ninguém consegue dizer que se arrepende de ouvir o chamado desse Deus, porque o chamado de Jesus é irresistível. E Jesus começa a chamar. Jesus começa a dizer: venham que eu vou fazer vocês pescadores de homem. Venham que vocês estão sem saber nem direito o que é que eu estou fazendo. E Jesus começa a apresentar o reino. Jesus começa a dizer para eles: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça e do meu nome, porque eles serão herdeiros do reino de Deus. Jesus começa a fortalecer o ânimo daqueles que começam a ouvir sobre o reino de Deus. Jesus não vem pregando sobre o reino da terra. Jesus não chega apresentando um conto de fadas. Jesus chega apresentando um evangelho de renúncia. Jesus chega apresentando um evangelho que parece coisa de doido. Porque eu vou ter que amar os que me perseguem. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para servir a esse Jesus. Mas eu já falei, o chamado de Jesus é irresistível. E aí Jesus começa. Ele chama. Alguns vêm porque ouvem falar sobre os seus grandes feitos. Quando Jesus começa os seus milagres, o seu ministério, muitos milagres e muitas maravilhas são feitas por onde Jesus passava. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, por onde Jesus passa, quem é cego passava a ser o ex-cego, quem era aleijado passava a ser o ex-aleijado, quem estava coxo passava a andar direito. Por onde Jesus passava, algo sobrenatural acontecia, e o ministério de Jesus ia crescendo, porque as multidões, a sua fama crescia, e todos ouviam falar sobre esse Jesus, e vinha gente de todos os lugares. O meu filho está doente, eu vou procurar Jesus. Eu estou precisando de uma libertação, está endemoniado, vou levar para Jesus. E assim a aglomeração de multidões em volta de Jesus. E muitas pessoas não entendiam o reino de Deus. Muitos seguiam pelo pão que ele oferecia para comer. Muitos estavam presentes porque Jesus multiplicava pão. Aí tinha comida para todo mundo. Você quer ver juntar muita gente e dar comida?
É uma forma estratégica. Aí eles vêm. Aí Jesus trazia eles, e eles pensando que era pelo pão. Aí de repente Jesus apresenta o pão vivo que desceu do céu. Ele vem e apresenta o pão vivo que transforma, que liberta, que restaura. E eles ficam sem entender nada. Até os próprios discípulos de Jesus dizem: mas o discurso de Jesus é muito duro. Aí alguém olha para Jesus e diz: como é que pode? O que nós vamos fazer? É muito duro. Aí Jesus diz para alguns: foram embora, Jesus. Ó, Jesus, eles estão indo embora. Aí Jesus pergunta: você quer ir também? Aí qual é a resposta dele? Para onde eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde eu correrei, se só aqui tem paz? Para onde eu vou, se só Ele tem as palavras que transformam, que libertam? Se está difícil aqui dentro da igreja, não imagine como é lá fora, meu querido, porque lá fora a perdição está grande, as pessoas estão morrendo. A ansiedade, a depressão está dominando o coração de muita gente. E você não entende. Tem tudo, tem carro bom, tem casa boa. A mídia está sufocando o coração das pessoas. São tantas informações, e eu prefiro me deter no que a palavra me diz. Olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. Vocês vão vencer também. A vitória de Deus para sua casa, para tua família. Não desista do ministério, do chamado que Ele te deu. Não pare no meio do caminho, porque Ele já te marcou. Aleluia. E Jesus chega apresentando o seu reino. Como que eu posso conhecer a Jesus? Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus começa a apresentar a sua palavra, e as pessoas não entendem. Aí Jesus diz assim: mas os homens, Jesus veio para salvar o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esses são os discursos de Jesus. Aí Jesus ensina que no reino de Deus não existe o maior e o menor. Eles chegam a discutir e a brigar sobre lugares, sobre posições. E Jesus começa a ensinar para eles: olha, não é sobre quem vai sentar na direita e sobre quem vai sentar à esquerda. Olha, no meu reino não existe essa competição. Ei, no meu reino não existe quem é menor, quem é maior. No meu reino existem pessoas disponíveis que querem ser usadas. Aleluia. Aí eu acho lindo quando Jesus diz: olha, deixa eu explicar o chamado para vocês. Quem quiser ser o maior, vai ter que ser o menor. Aí dá um nó na cabeça deles. Uma multidão ouvindo, alguns que estavam presentes mais perto, ficava achando: não, quando Jesus subir ao céu, a mãe dos dois filhos de Zebedeu: olha, Jesus, eu quero pedir aqui um negócio para o Senhor. Quando o Senhor subir para o seu reino, bota o meu filho um na direita e outro na esquerda. Procurando lugares de honras, quando o próprio Jesus veio ensinar a ter humildade para servir. O ministério de Jesus é um ministério de humildade, é de servir ao outro, é de se doar para o outro, é de perdoar quem te ofende, é de amar quem te maltrata. Aí esse evangelho coach de hoje em dia, um evangelho que massageia o ego das pessoas, e eles quanto mais massageia, mais fraco fica, pastora. Quanto mais diz: olha, você é o dodóizinho de Jesus, você é o bonzinho de Jesus, mais debilitado fica. Nós estamos precisando conhecer a verdade que liberta. Nós estamos precisando do confronto daquele que diz: ele, arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras. Ei, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para dormir até tarde. Eu te chamei para uma intimidade maior. Renuncia o sono da madrugada, renuncia o filme que você vai assistir, vai para a leitura, vai buscar a palavra, vai se encher de Deus. Ele está chamando crentes para uma intimidade maior.
Eu não vim aqui com palavras persuasivas para vocês, queridos, porque se eu entregar aquilo que vai massagear o seu ego, eu vou receber a cobrança do Espírito Santo. Há uma grande responsabilidade na vida do pastor, do pregador, do obreiro, e nós não podemos esconder a verdade. A palavra que liberta, ela é suficiente. Não precisa maquiar a palavra, porque a palavra de Deus é suficiente. E Jesus vem e apresenta. O que eu faço para servir a Jesus? Reconheça como o único e suficiente Salvador. Quem os homens dizem por aí que eu sou? Uns dizem que é Moisés, outros dizem que é fulano, que é ciclano, outros dizem que é Jeremias. E você, quem você diz que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Alguém que entende quem é Jesus, ele se curva, ele adora, ele reconhece que ele é santo, ele se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas para você ver que na pedagogia de Deus, aqueles discípulos que andavam com Jesus, que ora estavam com a fé lá em cima, ora estavam com a fé lá embaixo, eles estavam em treinamentos, eles precisavam que Jesus ensinasse eles a terem uma convicção certa e verdadeira em Jesus. Quando a tempestade se levanta no meio do mar, os discípulos ficam perturbados, inquietos, e começam a procurar controlar a tempestade, não conseguem. Jesus está na proa do barco dormindo. Eles chegam para Jesus e dizem: ô Jesus, não se importa que nós vamos perecer aqui? Chegam não reconhecendo a autoridade do Deus vivo. E Jesus se levanta e diz: homens de pequena fé. Acalma o vento, acalma a tempestade, coloca ordem na bagunça, e eles se levantam e dizem: mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós somos desses tipos de discípulos que ora estamos com a fé lá em cima, mas ora quando as coisas não acontecem ao nosso modo, nós enfraquecemos e nos debilitamos na presença de um Deus que é vivo. E deixa eu dizer para você, depender de Deus, irmãos, é saber que Ele é soberano. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é na sua hora que Ele faz. Ele permite o vento para te ensinar a ter paciência. Ele permite a tempestade para te ensinar a orar. O filho está dando trabalho, Jesus está te chamando para o quarto. O marido está sem vir para a igreja, Jesus está te chamando para o quarto. Tem gente que ainda não entendeu que a prioridade é a intimidade com o Pai, nem sempre é o serviço da obra. Por que tem pessoas que caem, irmão? Fulano tão ativo na obra, como pode? Estava focado demais no trabalho, sem gerar intimidade no quarto com o Espírito. Jesus está nos chamando para uma intimidade com Ele. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e quando Jesus entra na casa, todos estão aos pés de Jesus, aprendendo com Ele. Marta estava procurando servir a Jesus, e isso é louvável. Jesus não a repreende porque ela estava servindo, ela estava procurando fazer tudo perfeito para receber o mestre na sua casa. Mas chama a atenção quando ela vem perturbada e inquieta e diz: Jesus, o senhor está vendo a Maria? Ela não está ligando para receber o senhor aqui na casa. Ela não está me ajudando com as tarefas. É tanta coisa para fazer. Afinal, são tantos homens para alimentar. E por que a Maria não vem me ajudar, Jesus? Jesus disse: Marta, Marta,
Tu estás inquieta e afadigada com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Tem gente dando desculpa para tudo, irmão. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ir para o círculo de oração, porque eu trabalho de sol a sol. Arranja tempo para falar com o teu Deus, ou as coisas vão se arruinar. O que é mais importante? O serviço que envolve a obra, ou a presença do Espírito Santo nas nossas vidas? Nós precisamos aprender o que é prioridade. Não é que você não vai fazer, mas antes de servir ao ministério, é necessário aprender aos pés de Jesus. Antes de ir para a ativa, é preciso ouvir o que Ele está querendo ensinar. Jesus está na casa, então presta atenção no que Ele está falando. Espera um pouquinho, deixa a organização, acalma, e Ele ouve, espera para ouvir o que o teu Deus está falando com você. Tem gente que nasceu ontem e já quer ser maior do que o pastor, maior do que a líder do departamento. Tem gente que aceitou Jesus tem poucos anos, mas já se sente autossuficiente para levantar o dedo e dizer: não é assim. Primeiro a gente aprende aos pés. Primeiro você ouve os ensinamentos de Jesus para se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus, um enviado, uma escolhida, uma vocacionada. Você precisa aprender sobre Jesus. Na era da internet, na era que nós estamos, onde você procura quem você vai seguir, qual a influenciadora te chama mais atenção, qual pregador da internet te chama mais atenção, você procura ver o perfil dele. Você já sentou no seu quarto e disse: Jesus, eu quero conhecer o seu perfil, eu quero saber quem é o Jesus que eu sirvo, eu quero saber qual é o propósito que o Senhor tem para mim. Jesus, eu não quero ouvir só da internet não, Jesus, eu quero ouvir aqui no meu ouvido. Ele está te chamando para intimidade, Ele está te chamando para ouvir a voz dele. Por que muitos se desviam, vão para fora, se afastam? Porque não entenderam o que é a prioridade. As mulheres que serviram e seguiam a Jesus foram mulheres que foram marcadas por Ele. O escritor Lucas, ele diz que foram mulheres que foram curadas, libertas. Você já imaginou o que é ser liberta de 7 demônios? Por que essa mulher aparece em todos os episódios de Jesus? Várias Marias serviam a Jesus e outras mulheres, mas Maria Madalena estava em todos os episódios. Você vai ver ela lá na crucificação, prestando atenção em tudo. Você vai ver aquela mulher lá na porta do túmulo de Jesus. Por sinal, ela foi a primeira mulher a saber sobre a ressurreição de Jesus. E essa mulher, ela foi impactada pelo ministério de Jesus, porque ela foi liberta, foi cativa por muito tempo, e ela encontrou a libertação. E como a irmã Socorro de Maria já falou aqui, um espírito de gratidão invadiu a alma dessa mulher. Só quem sabe o que é ser liberto do mundo, só quem já passou pelas cadeias e as correntes, sabe muito bem os abismos que Deus arrancou e que Ele tirou. Tem gente que não entende porque você chora no culto. Tem gente que não entende porque você é tão grata, que você serve com tanta alegria. É porque não sabe de onde foi que Ele te tirou, não sabe de onde foi o abismo que Ele te arrancou. Quem muito foi liberto, muito tem ao que agradecer.
Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus nunca mais consegue ser a mesma pessoa. Eu já estou terminando porque as horas passam rapidamente. Mas eu quero que você entenda que servir a Jesus requer negar-se a si mesmo. É tremendo. Muitos dizem que querem servir a Jesus, mas quando são chamados para perto, como aquele jovem rico, Jesus chamou para seguir. Ele fazia tudo, pastora. Ele era um crente quase santo. O que ele não sabia fazer? Lidar com o dinheiro dele. O dinheiro dele era o Deus dele. Jesus disse para ele: pronto, você está quase perfeito. Está no ponto. Agora vá, venda tudo que tu tens e reparta aí com os pobres. Aí ele disse: vou nada. Vou servir a Jesus não. Existem pessoas que não estão disponíveis para servir a Jesus, porque o seu negócio é mais importante, a sua casa boa é mais importante. Tem gente que olha e diz assim: mas você vai colocar o seu carro para levar fulaninho? Eu não levo não, querida. Tem gente que olha para você e diz: como é que tem coragem de encher o carro de mulher para ir para o evangelismo? Querida, o carro foi Jesus quem te deu. Foi Jesus quem te deu. A casa foi Jesus quem te deu. Não idolatra não, tenha cuidado porque é caro. Mas não precisa ter medo de colocar alguém no teu carro, porque vai quebrar. A minha vida é do reino, irmãos. Eu não tenho mais nada por precioso nessa terra. Eu não tenho mais nada por precioso nessa terra. Eu ouvi o chamado dele e eu quero ser conduzida até o último dia da minha vida, cumprindo o chamado de Deus. Não existe prazer maior, queridos. Esses dias eu estava conversando com a minha tia. Ela é uma empresária, tem uma loja. E ela disse que estava cansada do trabalho, queria uma pessoa para colocar. E ela disse: Rafa, era bom você, né? Você é comunicativa, tem jeito para o negócio. E eu disse: tia, a senhora poderia me dar aquela mega loja, junto com aquela mansão que você mora. Se o meu Deus não mandasse eu ir, eu não iria jamais. E ela disse: é, Rafa? Eu disse: é, tia. Porque o reino de Deus para mim vale mais do que ouro, que prata, do que mansões. Você pode me oferecer a casa que for, o carro que for, e morar nos Estados Unidos com tudo do bom e do melhor, para abandonar o chamado de Deus. Não, eu aceitei o chamado dele e eu vou até o fim. Esses dias eu estava conversando com uma jovem recém-casada, pouco tempo de casada, e ela está passando por uma crise existencial de fé. E ela diz que não consegue crer na evidência da palavra, na eficácia da palavra. Ela diz que crê que existe um Deus, mas não crê na palavra, na Bíblia por uma totalidade. Ela lê desconfiando. Eu disse: minha filha, tu quem crê? Tu crê em quê? Tu crê na evolução do macaco, no Big Bang? O que é que tu crê? Ela disse: não sei, eu não creio em nada, não consigo ter nada como certo. Eu disse: pois deixa eu te apresentar aqui o meu Jesus. Rabandacho. Ai, ramadagacho. Eu disse: deixa eu te falar com toda simplicidade sobre o meu Jesus. Eu era só uma meninazinha, a mais humilde da rua, da minha casa, da minha família. Ah, meu Deus, a casa do meu pai, queridos, era uma casa tão humilde. A casa dos irmãos da igreja Assembleia de Deus, mais humildezinha que tinha no bairro Cidade Nova, na rua Cândido Alexandrino. Aí Jesus começou a fazer promessa para os meus pais. Jesus disse assim: olha, aqui dentro dessa casa eu vou levantar um como José, e eu vou mudar a história dessa família, aleluia. E Deus começou a fazer promessa. Deus vai fazer também aqui, uma dessas daqui, das seus filhos, vai gravar CD. Olha, eu vejo aqui ela com uma fitinha, não era CD não, era fita, uma fitazinha com a foto dela, ó, e eu vou levar ela para ali, para acolá. E Deus começou a fazer promessa para os filhos da dona Rosa, e a minha mãe se apegou à promessa. A minha mãe, o meu pai, servindo ao Senhor, não tinha carro, não tinha moto, levava os 4 filhos numa motinha. A moto não cabia os 4, ele colocava uma carrocinha na moto. Pensa que bonitinho. Eu já com os meus 12 aninhos na carroça. Irmã, pensa um negócio horrível. Irmã, me perdoe. Os cabelos dessa altura, irmã.
Meu pai dirigiu uma congregação a 50 quilômetros de distância da cidade, na estrada carroçal. Pense na prova, pense na luta. E eu ia, irmão. Quando passava na frente da minha escola, os cabelos da altura do mundo que vinha do interior, e os meninos tudo rindo. Meu irmão não era gente, dizia: olha aí, Rafaela, seu paquerinho. Eu disse: meu Deus do céu. Fomos fiéis, o meu pai perseverou 18 anos nessa igreja. Nessa igreja onde as pessoas olhavam e diziam: não vai crescer, não tem crescimento. Hoje é campo lá onde ele está. E meu pai Deus levantou meu irmão, já estou terminando. Começou a trabalhar, um menino altamente inteligente. Ele corria na igreja o tempo inteiro, bagunçava na igreja. Um dia um obreiro pegou o menino, ele jogou a bandeja da Santa Ceia, bagunçando lá no dia da ceia. O obreiro veio entregar o menino para minha mãe. De quem é esse menino? A mãe disse: oh, Jesus é meu. Baixou a cabeça, escondeu o menino e disse: Deus, transforma a energia desse menino numa profissão, Jesus. Hoje ele é um engenheiro eletrônico. Um menino altamente abençoado, um grande empresário na minha cidade. Se você quiser conhecer eletrônica digital, é uma das lojas dele lá em Tauá. Deus mudou o cativeiro do meu pai através da vida do meu irmão. E isso eu estava contando para a moça. Deus cumpriu a promessa. Hoje ele é conhecidíssimo. Ele trabalha com energia solar. E ele não dá conta do serviço que tem para ele. Um músico excelente na casa de Deus. Casado, pai de família. E graças a Deus, os 4 estão servindo ao Senhor. Deus cumpriu a promessa na minha vida. Deus disse que me levaria a muitos lugares. Ele tem cumprido a promessa. Estou aqui falando para vocês. E isso é uma honra. E ele tem feito abundantemente. E eu falando com ela, e ela escutando, e as lágrimas desciam no rosto dela, e ela olhou para mim, ela disse: eu queria ter essa fé que a irmã Rafaela tem. Eu disse: querida, você não crendo em Jesus, você está bem? Ela disse: não. Ela olhou para eu disse: o que você sente? Você crendo mais na ciência? Porque ela disse que crê muito na ciência. Ela disse: eu sinto um vazio. Eu disse: pois está aí o ponto. É esse o vazio que existe dentro do coração do homem, que é do tamanho de Deus, que só cabe Ele. Aí eu continuei contando o testemunho. Eu já estou encerrando porque o tempo já foi. Eu conheci o meu marido, eu tinha 16 para 17 anos. Cresci em um lar cristão. Conheci esse rapaz na rua da minha casa, usuário de drogas, estava todo chapado na calçada. Uma amiga me apresentou e eu disse: oxe. E vai pra onde essa criatura? Eu disse, todo assim. Aí eu disse: vamos pra igreja comigo? Ele disse: do jeito que eu tô aqui eu não tenho como ir não, mas domingo eu vou. Da sexta pro domingo, irmãos, eu ouvi falar quem era Cleiton Guedes, filho do Clerton. Irmão Dir Mantelo em pessoa. Tudo que você imaginar, menos matar e roubar, já tinha feito na vida. Irmão, dava muito trabalho aos pais. A mãe dele vivia lá em casa pedindo oração à minha mãe. E eu dizia: mãe, pelo amor de Deus, mãe, só vivo orando por esse menino. Eu não conhecia até então. Ela: minha filha, é uma vida. Você tem que aprender a amar a vida desse rapaz. E eu disse: glória a Deus. Quando eu conheci, quando foi no domingo, ele chegou lá para ir pro culto. Eu disse: vou nada, minha querida. Tem nem perigo de eu ir com essa criatura. Isso é um meliante, Deus me perdoe. Mas a mãe dele insistiu tanto, irmã Socorro, que eu disse: pois vamos pro culto, menino. Levei o criatura pro culto. Menino, e ele gostou do culto? Eu cantei, e ele disse: eu achei bonito você cantando. Aí foi se agradando. Irmão, eu comecei a levar ele pro culto, e falando de Jesus, e tô me brilhando nesse menino, e falando de Jesus, e ele querendo namorar comigo, né? Porque o negócio dele era outro. Aí eu peguei e disse: olha, Jesus salva, liberta, cura, restaura a sua vida. Rapaz, é um rapaz tão bonito. Meu filho, aí preguei pro rapaz. Resumindo, com 18 dias ele aceitou a Jesus. Irmãos, aceitou a Jesus. Comecei a levar para o ciclo de oração. Todo dia depois da aula eu levava ele para o ciclo de oração. Todo dia ele ia para o ciclo de oração, não, para a oração do meu dia que tinha em Tauá. Todo dia. Deus libertou, transformou, restaurou. Em 1 ano e 4 meses nós casamos. Com 1 ano e meio de crente, ele estava assumindo a primeira congregação lá na cidade de Parambu. Lá onde ele virava lata, irmãos. Lá onde ele teve que vir fugido, porque brigou com o rapaz, atirou lá na padaria e ele voltou para Tauá para se esconder.
Jesus transformou a vida com 10 anos de crente. Ele estava sendo consagrado a pastor na Assembleia de Deus, Templo Central, no Ceará. Você pode levantar a mão e dizer: glória a Deus, eu sou uma delas que me apeguei à promessa de Jesus. Eu sou uma delas que me apeguei ao chamado de Jesus. E se você está aqui nessa noite e as coisas não estão andando bem, ouça a voz do teu Deus te chamando, que no particular Ele vai te revelar mistérios escondidos. Eu saí da casa daquela moça, ela estava com lágrimas nos olhos. Eu dei um abraço nela, do Espírito Santo, irmãos. Estava com quase 1 ano que ela não pisava na igreja. Ela foi para o culto domingo. E eu peço oração para que o Senhor complete a obra na vida dela, e que ela volte a acreditar nesse Deus que liberta, que salva, que cura, que restaura, que te levantou, mulher de Deus. Eu quero dizer para você e te encorajar a não viver o que o mundo diz sobre você, mas viver o que Deus diz sobre você. Assuma o chamado que Ele te deu. Se posicione como mulher de Deus. Fica de pé do lado de um grande obreiro. Sempre tem que ter uma mulher ungida, cheia, aquela que alguém até nem acredita que pode ser, mas Deus te chama para ser uma delas. Deus te chama para ser reconhecida. Obrigada, meu amor. Deus te chama para ser conhecida como aquela que teme e obedece o chamado de Jesus. Eu já vou entregar para o pastor, mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui que deseja se reconciliar, voltar para Jesus, ouvir o chamado de Jesus. Alguém que entende que precisa priorizar o que é prioridade. Venha, saia do seu lugar. Mais 1 minuto, pastor, eu já vou entregar. Saia do seu lugar e venha. Diga: Jesus, eu não entendo muito, eu não sei muito por onde começar, Jesus, mas eu quero ouvir o teu chamado, eu quero ouvir a tua voz, eu quero atender, Senhor Jesus, os teus mistérios. Aleluia. Saia daqui com desejo de cumprir o chamado que Deus te deu. Saia daqui querendo ser um homem e uma mulher melhor, um discípulo assíduo e um discípulo que entende o chamado de Deus. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Que Deus te levante como uma mulher frutífera e produtiva. Que Deus te faça entender o chamado que Ele fez, que Ele tem para você. Que você saia daqui nessa noite. Veio um aqui corajosa, que deseja viver um novo de Deus. Tem mais alguém? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Se você não entendeu até hoje qual é o propósito e o objetivo que Deus tem para você, mas saia e diga: Jesus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender o teu chamado. Não tenha vergonha não, querida. Saia do seu lugar. Vir aqui no púlpito do Senhor é um ato profético. Você sai de Jesus: a partir de agora eu serei uma nova mulher. A partir de agora eu vou viver um novo tempo. Eu vou me dedicar mais, eu vou ler mais a tua palavra, eu vou buscar mais os teus preceitos, eu vou me dedicar mais em cumprir aquilo que o Senhor tem que eu venha cumprir. Cadê aquelas que se dizem: eu sou uma delas? Dá um sinal para me ver aqui. Diga: eu sou uma das escolhidas. Diga: eu sou um dos escolhidos. E é coisa maravilhosa ser um dos escolhidos. É coisa linda ser um dos escolhidos. É coisa poderosa ser um dos escolhidos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.